Fala galera, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai fazer algo incrível. A gente vai replicar a estrutura de tabs barra filtros do C6 Bank, porém utilizando CMS. Para quem nunca utilizou CMS, como é que é a estrutura de conteúdo, como é que eu consigo, por exemplo, mudar imagens, textos de uma forma muito mais fácil, que é basicamente o nosso painel do cliente, né? A gente cria algo de uma forma muito mais fácil para gerenciar esse conteúdo. Então, se você quiser apagar algo, inserir algo novo ou para a estrutura de blogs, acaba sendo muito mais fácil e a gente vai criar toda essa estrutura, tanto de filtro, quanto também utilizando o CMS. Vamos utilizar o nosso C6 Bank como exemplo. Muitas pessoas elas me perguntaram, Cássio, como é que eu faço isso? Eu não sei como é que faz. Basicamente, ó, a gente tem 3 filtros aqui para você. Se eu clicar em para MEI, o meu conteúdo de baixo ele muda. Se eu clicar em para empresas, o conteúdo ele muda também. Então a nossa ideia é fazer essa estruturinha aqui de tabs que clica e filtra. Só que além disso, esse conteúdo aqui, ó, ele vai ser em CMS, porque quando o usuário, por exemplo, clicar em um determinado card, você vai perceber que vai ter toda a estrutura aqui de conteúdo. Então a gente tem que trabalhar isso de uma forma que seja escalável. Imagina que, um card novo entrou, um card novo saiu, toda vez tem que ficar criando um a um. Não, a gente vai usar a nossa estrutura de CMS. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar do zero. Eu ainda nem criei o meu arquivo aqui dentro do Framer. Vou criar aqui, clicar em New, pra gente poder entrar. Beleza? Já vou colocar aqui pro nosso breakpoint sendo tamanho 1440. E a primeira coisa que eu vou começar é criando o nosso CMS. Então aqui em cima, no topo, a gente tem a nossa estruturinha CMS. Basta você clicar. Você pode importar, por exemplo, um CMS novo. Ou você pode adicionar a sua collection. O nome da nossa collection aqui vai ser, por exemplo, Bank. Vou colocar C6 Bank. É o nome da nossa coleção. No plano básico, a gente só pode ter uma coleção, tá? Você vai ver que se você for tentar ter mais, você vai ter que sair do plano... Na verdade, básico não, né? A gente tá no plano free. Então, só uma coleção. A coleção é como se fosse o nosso banco de dados, né? Então, a gente tem aqui um bancozinho e nele a gente vai agora criar a nossa estrutura. Sempre que a gente for criar, a gente vai ir colocando itens que a gente quer que mude. Então, vamos voltar lá pro C6 Bank pra gente poder entender. O que a gente tem aqui como padrão? Todo card, você vai ver que ele é meio que um componente. Ele tem uma imagem, então a gente tem que colocar um campo para imagem, um campo para título e talvez, por exemplo, um campo para descrição para quando o usuário quiser entrar aqui e poder ver as coisas. Essa parte aqui a gente não precisa trabalhar, mas normalmente um título, uma descrição e a nossa imagem. E o principal deles, como é que a gente vai depois filtrar isso? A gente vai precisar de uma tag para você, uma tag para MEI e uma tag, por exemplo, para empresas. Então, essa é mais ou menos a nossa estrutura que a gente vai precisar aqui. Então, eu já vou, ó, ele já vem com um padrão, você consegue ver um título, o slug, que é basicamente como é que vai ficar o URL se a pessoa quiser entrar, e o conteúdo, mas a gente não vai querer isso, tá? Então, eu vou clicar aqui fora e eu vou editar os nossos campos e eu quero começar do zero, beleza? Então, eu vou remover tudo. O slug, você vai ver que ele não sai, porque ele já é meio que um padrão ele ficar aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui pensando nos nossos campos. O nosso primeiro campo é um campo de imagem. Então, eu vou colocar aqui um campo de image ou, por exemplo, de capa, cover, é com você. Eu vou colocar o nome de image, vou deixar aqui. O nosso próximo campo é um plain text. Vai ser o quê? O nosso título. Basicamente, é onde tem texto. Perfeito? Vou trazer mais um campo, por exemplo, para a descrição. Um campo de formatação aqui. Vou escrever como description. Então ele vai ficar aqui. Então a gente tem, eu gosto sempre de colocando na ordem do card, imagem, título, descrição. A slug, eu gosto sempre de deixar ela mais ou menos ali no topo. Depois do título já vem a slug, depois vem a description. Beleza? Que é nosso por padrão aqui. Ele vai herdar, inclusive, do próprio título para tentar criar essa URL, tá? Então vamos ver aqui título, descrição e agora por último a gente só precisa criar a nossa famosa tagzinha. Então, vou trazer aqui um campo chamado de tag pra gente. Pra ser o nosso último campo. Beleza? Criei mais ou menos a estrutura base que todos os nossos cards vão ter. Agora eu posso começar a criar eles. Então, eu vou criar meu primeiro item. Vou lá colocar no para você. Eu já importei essas imagens. Então, agora é um trabalho mais chatinho de adicionar isso. E o que você vai perceber?
Ó, C6 Bank. Eu só não vi qual que é a primeira imagem. É essa moça aqui. Então, beleza. Vamos colocar ela aqui dentro. Minha imagem já selecionei. Beleza. Já tá aqui. O meu título é conta... Deixa eu clicar aqui. Conta internacional. Título. Ó, o Slug vai... Eu posso trazer ele, por exemplo, do próprio título, se eu quiser. Óbvio, depende. Ou você pode fazer uma coisa um pouco mais fácil. E a nossa descrição, por exemplo, câmbio 24 horas, tarará. Estaria daqui. E a nossa tag, isso aqui é o para você. Então eu vou colocar a tag escrita, ou se eu colocar tipo for you, meio que como base. Salvei o meu primeiro card, próximo card. Normalmente isso é muito bom porque o seu próprio cliente ele pode vir aqui e ficar mudando os cards. Você vê que o painel é muito simples, né? Então, eu quero adicionar um novo card no meu for you. Beleza, você pode vir e você pode adicionar o card que você quiser. Ó, eu tô puxando dali o título, mas eu não sei se está sendo igual, né? Deixa eu trazer aqui minha descrição, minha description e minha tag é o quê? For you. E aí você vai começar a fazer até inclusive mais fácil. A primeira coisa, que é o mais difícil de tudo, é você definir essa estrutura. Depois que você já tem a estruturinha formada, fica muito simples. Agora que são 2 pessoas, deixa eu procurar 2 pessoas. O título dele, seu cartão pode ter a sua cara. Tô fazendo aqui do zero com vocês, tá? Sempre eles vão normalmente tirar acentos e tal. E que eu só tô dando, eu tô fazendo rápido. Ó, eu não sei se ele tem descrição, né? Esse aqui não tem description. Beleza, não tem problema, não é algum campo obrigatório. E o meu for you, save. Então já criei 3 for yous com essas imagens, títulos e minhas slugs. Beleza, já tá funcionando perfeitamente. Se eu continuar aqui agora, vamos para o nosso para MEI. Já coloquei todos os meus para você, para o MEI. Essa pessoa aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Novo item, puxo a pessoa. Na minha tag agora não é for you, a minha tag é for MEI. O título, conta complexa, agora para o seu negócio. Descrição. Tô puxando aqui do título Slug, mas só pra gente poder fazer rápido, tá, galera? O Slug é como é que vai ficar a sua URL, então você tem que trabalhar ela bem pra ficar bonitinha. Isso aqui agora são os cartões do C6. Então vamos lá, New Item, escolho, pego o cartão, título, vou colocar aqui a descrição, então, description, e agora a nossa tagzinha continua sendo for MEI. Dou um save, ó, aqui já consegue acompanhar suas tags, ó, for MEI, for you, aqui você pode adicionar um novo campo caso você queira, então fica bem legal. Inclusive você pode fazer filtros e tal, fica também algo bem bonitinho. Depois do seu cartão, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar agora ele pagando com o cartão do C6. Novo item, puxo ele aqui, pagando o cartão do C6. Qual que é o título? Maquininha. Na verdade é uma maquininha, né? Beleza. Então, maquininha, slug, descrição, tag de novo, for MEI. Estamos finalizando aqui agora esse trabalho árduozinho, que é o mais chato de todos. Já criei os 3 for MEIs, 3 for yous, que é através da tag que eu vou conseguir filtrar. E agora eu preciso criar o último, que é o meu para empresas. Então, vamos lá. A primeira começa com conta sem tarifa, que é esse aqui. Vou adicionar. Escolho aqui qual que é a minha imagem. Aqui. Essa. Então, meu celular, a minha descrição. Opa. Vê que no Slug não tem espaço, tá? Ele vai sempre completar com esses tracinhos e tal, mas óbvio que se puder, não deixa isso aqui gigantesco. Conta PJ completa. Então, cara, o seu Slug seria muito bom ser tipo um conta PJ, por exemplo, algo do tipo. Ou tipo tudo junto. Conta PJ. E aqui minha tag agora é for company. Beleza? Vamos para os nossos últimos 2. Então, para empresas. Agora, de novo, ele repete maquininha, só que agora é para negócios. Então, vou ter que colocar aqui, ó, a minha maquininha. Vou colocar uma maquininha completa para o seu negócio. For company. Tem descrição? Tem. Pego, puxo, salvo. Aqui tá exatamente o que estava no outro. Então, não adianta eu colocar a mesma slug, porque se eu coloquei já uma de maquininha, tá vendo aqui? Ele vai meio que redirecionar para o para MEI. Como é que eu vou jogar para o mesmo link? Então, a nossa URL ela tem que ser tipo diferente. Então, isso é óbvio, porque aqui eu só tô dando Ctrl+C, Ctrl+V. E por último, a gente tem o nosso crédito descomplicado. É esse aqui. Cartão C6 Business.
que inclusive já tem um cartão C6 Business aqui. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Vou colocar cartão C6 Business para negócio. Minha descrição e a minha tag que é for company. Perfeito. Já tô até publicando aqui, tô salvando, mas aqui eu já tenho meus 3, 6, 9 for company, for company, for company, for May, for you, for you, for you. Então, sempre que o seu cliente quiser, por exemplo, Cássio, eu quero colocar um novo produto, basta ele clicar aqui em novo item, porque a gente já criou todos os nossos campos da nossa collection, tá? E aí fica muito mais fácil. Depois que você fez isso, agora vamos aqui para nossa mão na massa. O que a gente vai precisar fazer? Vamos voltar lá para vocês poderem enxergar. A gente tem o nosso filtro, que é basicamente um botão. Então, vou escrever aqui, ó, para você. Deixa eu ver qual que é a tipografia do C6 Bank. C6 Sans, né? Eles têm meio que a própria tipografia. Beleza. Ó, então aqui, para você, vou usar a própria Enter mesmo. Se ele é um botão, eu vou clicar para fazer o Add Stack, que é nada mais nada menos do que o nosso Auto Layout, praticamente. E aqui eu vou trabalhar com os nossos pairings. Então, ó, meu pairing, por exemplo, direito, esquerdo, top e left. Beleza, legal. Vou colocar aqui o meu border, a minha bordinha dentro do meu botão. E para finalizar, vou colocar o nosso arredondamento ali. Eu vou fazer diferente do C6. O C6 colocou arredondamento total. Não, vai, só para ficar igual, né? O C6, beleza. Isso aqui é um botão, então ele é um componente, né? Ele vai se repetir várias vezes que eu vou colocar aqui. Vou criar um componente para ele com uma variante. Quando ele está selecionado, ele fica filtrado, tá vendo? Ó? Então eu vou colocar uma chamada de Selected e a primeira variante chamada de Default, que é o padrão nosso. No nosso selecionado, o que ele tem? Ele tem um fiozinho e a nossa cor do nosso botão. Beleza. Sempre que você clicou para você, ele vem para cá ou vice-versa, tá? Isso aqui é sempre por padrão. Mas beleza, tem o nosso meu botão, vou duplicar ele 3 vezes e agora eu vou mudar para você, para MEI, para empresas. É isso que está lá, C6? É isso. Vou pegar esses meus 3 campinhos e eu posso dar um Add Stack nele, para eles ficarem, pra gente conseguir trabalhar o gap. Resumindo, Add Stack é nada mais nada menos do que Auto Layout, tá, galera? Então, vou colocar aqui meu fit conteúdo, para eles fitar o conteúdo tudo bonitinho. Vou colocar aqui minha estrutura de filtro. E agora a gente tem que trabalhar o nosso componente da nossa collection, que nada mais é do que esse componente aqui. O que ele tem? Ele tem o nosso texto, então eu vou descrever aqui. Vou pegar o primeiro texto aqui, ó. Parará, parará. Vou colar ele aqui. Isso mesmo, vamos trazer daqui. Ele tá trazendo num heading, né? Aí é... Ele tá trazendo com estilo. Inter. Vou deixar bold mesmo, só pra brincar. O tamanho eu vou colocar 32 pixels. Vamos ver, acho que vai ficar muito, né? Vou deixar 28 pixels o tamanho do meu título. Então esse aqui é o nosso títulozinho. Já vou dar um Add Stack de novo, que é um... Opa, Add Frame não. Add Stack, que é o nosso Auto Layout. Vou trabalhar um pairingzinho de 32. E todo card tem meio que um botãozinho lá no final que é conhecer produtos, né? Então, eu já vou puxar ele aqui para dentro. Significa conhecer produtos. Que inclusive esse botão ele tem uma setinha no conhecer produtos. O que você pode fazer? Eu vou até trazer aqui do Phosphor, que é a nossa biblioteca que a gente já tem aqui dentro, ó. Vou jogar aqui o Feather. Pá. Joga ele para dentro do meu botão. Vou colocar 24, 24. E dentro do meu Phosphor eu posso colocar, por exemplo, uma Arrow Right. Se você não estiver achando, search Arrow Right. Não tem nenhum com esse nome, né? Tem que procurar na raça aqui. Arrow Down Right. Não é essa que a gente quer. Arrow Right. Ela só tá ao contrário, né? Arrow Left. Ah, tá. Cara, vou deixar essa aqui. Não é a seta final. Mas a gente pode escolher se, tipo, ela vai aparecer ou não, por exemplo, dentro do nosso botão. Então eu posso colocar, a gente vai falar sobre variáveis, criar uma variável para ele, por exemplo, de ícone. Se ela vai aparecer ou não, entendeu? Então, ó, aqui é porque tava mirrored. Beleza, entendi o que aconteceu. Vou colocar arrow right novamente para não acontecer essa besteira. Mas eu posso falar se esse botão, porque tipo assim, é o mesmo botão. Tem uns que vai estar visível ou não. Então eu posso vir aqui, ó, e criar uma variável quando
ele tiver visível, criado uma variável de ícone, por exemplo. Se eu voltar, ó, esses 3 botões, na minha variável de ícone não tem. Então, beleza, já nessa aqui ele vai ter. Aqui eu vou deixar eles bem bonitinhos. A minha stack. Posso, se quiser, inclusive, aumentar um pouquinho mais. Aqui eu posso deixar um space between entre os cards. Beleza? Vou colocar, inclusive, aqui, ó, auto layout já no meu próprio frame para ficar tudo bonitinho, tá? Então, ó, 112, vai dar um start, começa, é stack mesmo, start, alinhamento à esquerda, legal. Meu gap eu vou deixar, por exemplo, uns 48, só que aqui a gente ainda vai ter a imagem do meu card, que ela normalmente vai ficar em um auto layout com esse aqui. Então vou dar um add stack. Eu vou colocar o tamanho dessa imagem aqui de uns 300, tá? Fit content. Aqui é a minha imagem, vou colocar image e aqui vou colocar content. E aqui eu vou colocar card. Beleza. No meu card eu não quero que tenha espaçamento entre a imagem e isso aqui. E a minha imagem eu quero fazer algumas coisas com ela, tá? Na verdade o meu card completo. Eu quero que ele tenha um arredondamentozinho, 24, por exemplo. Ok, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, em vez de arredondar o card por completo, eu vou arredondar minha própria imagem, o topo dela, 4,24, e o meu conteúdo, eu vou arredondar ele, 24,24. Pronto, tenho tudo bonitinho. Esse card, concordam comigo que ele pode ser um componente. Então, eu vou criar componente card, vou dar variáveis para ele também, ó, imagem, uma variável para ele de título, correto? Aqui ele já me trouxe uma variável text automático, vou encaminhar ela aqui. E essa aqui que eu vou colocar, não preciso porque ele vai ter sempre o mesmo nome, beleza? Então, esse aqui, ele é o nosso grande card. Quando eu volto para cá, agora ele está componentizado, bem bonitinho, beleza? Então, é basicamente isso que a gente quer. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou auto-layoutar esses dois aqui. E esse aqui, que é o nosso famoso card, eu posso deixar, por exemplo, ele fill container, que ele sempre ocupa todo a grid do C6. Beleza, isso aqui é a nossa ideia. Vou dar um add stack aqui para vocês. Vou só ajustar de novo, porque ele sempre vem por padrão essas quebras aqui. Então, eu vou colocar 48 de espaçamento, start, alinhamento à esquerda. Pronto. Tudo bonitinho, fill container sempre. E aqui a gente tem o nosso resultado praticamente já quase que final, beleza? Aqui, para finalizar, eu vou clicar nesse card porque eu sei que ele tem um fundinho, ó. Vou dar aqui um fundinho para ele, colocar tipo uns 10% de opacidade para ver como é que vai ficar aqui. Ó, eu só arredondei do lugar errado, né? Eu arredondei como aqui o top? Não, é os lefts. Pronto. E aqui agora eu já tenho o meu card funcionando. Acho que eu coloquei uma opacidade muito alta ainda, vou colocar 6%. Perfeito, lindo, maravilhoso. O card tá exato. E agora, como é que eu faço para criar todas as nossas variações? Vamos lá. Primeiro aqui eu vou deixar um gap um pouquinho menor. E agora eu vou transformar isso aqui em um componente, chamado de componente, por exemplo, filtro. E aí esse componente ele vai começar por default, por exemplo, quando o para você tiver selecionado. Vou até deixar aqui uma fonte um pouquinho mais semi-bold no para você. A minha segunda variante é quando o para MEI estiver selecionado e o para você não. E a minha terceira variante é quando o para empresa estiver selecionado e o para MEI não. E aí eu posso conectar agora eles. Então, ó, para você. Quando eu clicar em para MEI, é para MEI. Quando eu clicar em para empresas, é para empresas. Pronto, então já linkei todos eles. Acabou. Depois que você linkou, cliquei em para você, vai para você, para MEI, vai para MEI, para empresas. Agora eu só preciso trazer minha estrutura de CMS. Como é que eu faço isso, Cássio? Simples. Você vai vir em Search, você vai ver aqui em Collection List, que a gente já tem a nossa coleção que a gente criou lá do CMS. Então eu posso vir e arrastar ela aqui para dentro, ó. Coloquei. Por padrão, ela já traz toda essa listinha aqui que vocês estão vendo, tá? Então eu posso vir aqui, ó, deixar fill container. E eu posso vir aqui no wrap, que é todo esse conteúdo que ele traz para mim, e eu vou deletar, ó. Quando você deletar, agora você precisa achar o nosso card que a gente criou de fato. É esse. Eu vou colocar ele para dentro da minha collection list. Olha aqui, ó. Coloquei. Certo? Agora aqui, óbvio, vou dar um fit content para todas elas.
E aqui eu já consigo ver todo o meu conteúdo, tá vendo? Já trouxe tudo. Agora, o principal de tudo é a gente ir conectando ponto a ponto. Por exemplo, a minha imagem, eu quero que casa com a minha imagem, lá do CMS. O meu título, eu quero que casa com o meu título lá do CMS. Pronto. Já trouxe tudo aqui. Só que o que aconteceu? Ele está trazendo para mim todo o meu CMS de uma vez, os 9. O que eu preciso fazer agora para funcionar? Eu preciso filtrar o meu CMS. Cássio, como é que eu filtro um CMS? Basta você clicar aqui, ó, na sua variante, na própria Collection List, você vai clicar nela e vai aparecer aqui Filter. Beleza, eu quero filtrar. Por que eu quero filtrar? Pela minha tag. Agora vocês estão entendendo por que eu coloquei minha tag. Eu quero filtrar pela tag. E o que eu quero nessa condicional? Eu quero o valor. Qual valor eu quero, por exemplo, no para você? O meu for you, que é o nome da minha tag. Trouxe 3. Aí você vai ver que ele colocou para todas. Agora eu venho na minha variante 2, na minha collection, e eu mudo o for you. E agora eu coloco o for me. Só para a variante 2. E no variante 3, eu coloco o que? Na minha collection, o meu... Opa, perdão. Fiz besteira aqui. O meu for company. E vai aparecer todos filtradinhos, bonitinho com o meu filtro. Beleza? Cássio, e se eu começar a colocar vários cards, por exemplo... Imagina só que o cliente começa a colocar um montão de card. Vai começar a aparecer tudo na minha home. Só que a gente quer limitar isso aqui. A gente pode também. A gente pode clicar na nossa estrutura de coleção e a gente pode dar um limite sempre de 3. Então, não adianta se eu tiver mais cards por For You, 4, 5, 6. Na minha home sempre vai aparecer 3, porque eu tô limitando a 3 cards. E aqui eu posso mudar esse nome, né? Porque tá muito feio. Eu posso colocar o meu para você. Na minha variante 2 eu posso colocar o para MEI. E na minha variante 3 eu posso colocar o para empresas. Perfeito. Volto pra cá. E agora o que eu posso fazer é dar um Fit Content para aparecer todo o meu conteúdo. Fit Content. E aqui eu já tenho a minha estrutura bonitinha. Se eu der um play, vocês vão ver aqui, ó. Quando eu clicar em... Aqui eu tô vendo para você. Se eu clicar em para MEI, filtrou. Se eu clicar em para empresas, filtrou da melhor forma possível, criando toda essa parte de filtro com CMS. Galera, a nossa aula sobre CMS utilizando filtros foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, manda pro seu amiguinho, deixa aquele like pra gente dar aquela força no canal e a gente conseguir atingir mais pessoas. Valeu e te vejo no nosso próximo vídeo.